Bom, queridos irmãos, é uma alegria podermos celebrarmos juntos esta solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. São Pedro, que representa toda a tradição da igreja, todo o magistério, aquele que educa, aquele que ensina, aquele que pastoreia, como nós vimos no Evangelho, quando Jesus, na sua tríplice forma de amor, depois da sua negação, falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, que significa o povo de Deus. Então apacenta os meus cordeiros, que significa os bispos, e em extensão os padres. Ou seja, todo o povo está sob a guarda de Pedro, e por isso que hoje nós somos convidados a rezar em modo especial pelo Papa, porque o Papa, ele representa a figura de Pedro. E em contrapartida nós temos Paulo, que teve um chamado à missionaridade, ao anúncio do Evangelho. Então essas são as duas bases fundamentais da igreja: a igreja que tem a sua tradição, a igreja que tem o seu magistério, o seu primado, na pessoa de Pedro, que governa, mas também tem esse lado, que é o lado do anúncio do Evangelho, que é o lado da missionaridade, que é o lado de proclamar. E esse é o sentido, essa é a base fundante da igreja. Essas são as duas colunas pelas quais a igreja até hoje se apoia. É por isso que a igreja, ela se apoia na tradição apostólica, ou seja, do ensinamento desses primeiros apóstolos após o Cristo. Se apoia na Sagrada Escritura, que foram esses apóstolos, esses doutores da Boa Nova, do Evangelho, que deram para nós, a igreja que deu a palavra de Deus a nós. E se apoia no magistério, naquilo que a igreja deixou para nós, na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério, ou seja, no ensinamento que é inspirado através dessas duas bases, tradição e a Sagrada Escritura. Gostaria de refletir rapidamente com vocês essas leituras de hoje. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, do capítulo 3, nos versículos de 1 a 10. Tem um fato interessantíssimo que pode espelhar aquilo que somos nós. Existia esse homem que era coxo de nascença, que não tinha expectativa de sair daquela situação, então ele pegava ali, pedia esmola para sobreviver, e ali as pessoas com certeza davam esmolas para eles, e de repente Pedro e João começam a entrar no templo, e aquele homem começa a pedir esmola. E a coisa interessante é que naquele momento Pedro, impelido pela graça de Deus, diz àquele homem: olha para nós. Ele chama a atenção para Pedro. Pedro prescuta o olhar daquele homem, vê a sede daquele homem de andar e acredita no poder de Jesus, porque ouviu ressuscitar. E olhando para aquele homem, dizendo para aquele homem: olha para nós, aquele homem fita o olhar nos apóstolos, fita o olhar em Pedro e espera algo deles. E talvez esperava ali umas moedinhas e mais nada, uns pequenos centavos, traduzindo nos dias de hoje. E aí Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. E a coisa interessante é que naquele momento, ele se abaixa, pega ele na mão e o levanta. É assim que faz nosso Senhor conosco. Ele nos pega pela mão e nos levanta. Talvez nós estávamos coxo espiritualmente, até mesmo esse retiro online. Quantas pessoas estão tendo encontros maravilhosos com Deus a partir de encontros assim online? Quantas experiências bonitas as pessoas estão vivendo,
Quando eu lembro do meu amigo Wellington, que está participando agora aqui da missa, está assistindo, está participando, está vivenciando essa Santa Missa, que fala que a sua conversão começou numa missa. Ele estava ali trocando de canal, de repente passou por uma missa, naquela missa ele se sentiu capturado, e a vida dele começou a mudar, e ele deixou a vida de vícios, de droga, de noitada, de zoeira, de bagunça, e hoje ele é um evangelizador, hoje ele testemunha a graça de Cristo. Portanto, onde Cristo passa, ele nos levanta. Ele não só diz levanta-te e anda, mas ele vai lá, levanta-te e anda. É como dizendo que, olha, eu me abaixo até você e eu vou te conduzir. Portanto, não devemos ter medo da vida nova que o Senhor tem para nós, porque Ele vai nos conduzir. Talvez esse homem falou, poxa, mas eu nunca andei, talvez, como que eu vou andar? Eu nunca andei, sou coxo, sempre fiquei aqui deitado, mas por conta daquela força, daquela fé, da certeza daquele homem que estava ali para levantá-lo, ele teve a coragem e a audácia, e de repente ele não só anda, porque a palavra de Deus diz que era só para ele andar, anda, levanta e caminha, porém ele anda, pula e louva. Essa é a graça de Deus. Talvez esperamos poucas coisas de Deus, mas Deus, ele vai além. Deus vai além. Assim aconteceu também com Paulo, que diz que é o apóstolo do aborto. Ele foi abortado, abortivo. Foi um encontro tão fulminante com Deus, não teve nenhuma intervenção humana. O próprio Cristo que cruzou com ele na estrada de Damasco, e quando ele estava ali na área, pum, Jesus deu a rasteira nele, caiu, foi pênalti, e a bola entrou, e esse homem não se tornou mais o mesmo. Esse homem ficou totalmente convertido, diferente, mudado, transformado. E esse homem, quando levanta, vai para Damasco, é conduzido ali. Ananias ora por ele, ele recebe a graça e a força do Espírito Santo de Deus, e ali ele se torna um novo homem. E a coisa linda é que a partir daquele chamado, ele nos deixa uma lição que aqui está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. Ele vai orar, ele vai para o Egito, ele se coloca em oração, e ali ele vive um deserto, ele se coloca em comunhão. Então essas são as dinâmicas da caminhada com o Senhor. Se você quer ficar de pé, porque Deus já te levantou, querido, agora é necessário que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida de comunhão com Deus. E depois dessa vida de comunhão, ali ruminando o chamado de Deus em seu coração, ele vai até Pedro, e com Pedro fica 15 dias para discernir se aquilo era a vontade de Deus. Olha que lindo, irmãos, olha que humildade. O próprio Jesus, que o encontra na estrada de Damasco, ele fica por 3 anos em profunda oração. Depois desses anos em oração, ele humildemente vai até Jerusalém, e ali colocar tudo aquilo que ele tem no coração em comunhão com o apóstolo, que é o chefe, falando dos anseios, das inspirações, daquilo que nosso Senhor imprimiu no coração dele. Então aqui a fundamental importância da comunhão, da comunhão, da comunhão. E aqui, meus irmãos, eu queria dizer para vocês que estão chegando agora na Missão Belém, Deus está dando para você uma família, uma fraternidade, pequenos e pequenas apóstolos e apóstolas, pessoas simples, mas cheia de desejo de dar Deus para você, cheia de desejo de te conduzir no caminho de Deus, cheia de desejo de te orientar, cheia de desejo de que você possa ser realizado no caminho do Senhor. Então esse Deus que te levanta, te encaminha, te conduz através da tua abertura à oração, e te fala e age também através dos pequenos apóstolos e das pequenas apóstolas, que são essas pessoas que Deus colocou ao teu lado. E o que ele te diz diante de tudo isso? Segue-me. Que foi o que ele disse para Pedro, depois de dizer com qual morte ele morreria. Ou seja, eu vou te conduzir, meu filho,
você vai dar a minha vida por mim, mas eu vou te dar a graça para que você faça isso. E que lindo! Hoje o Senhor Jesus está nos dando a graça de sermos os seus instrumentos. E Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar para onde Ele deseja, para onde Ele quer que andemos. Por isso eu queria convidar você agora a ficar de pé e a dizer para Jesus: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, eu quero ir para onde tu queres me levar, desejas me levar. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero, custe o que custar, mas eu quero te seguir. E reza com essa canção que nós vamos cantar agora, desejando realmente caminhar para onde o Senhor queres nos levar, aonde Ele quer nos levar. E hoje, como eu disse a Pedro, Ele também acrescenta a cada um de nós: segue-me, segue-me. E a missão Belém é esse caminho, para que você possa seguir o Senhor Jesus.